Bom, então essa é a nossa aula 3. A gente vai começar agora os métodos de resolução de EDOs de primeira ordem. Então, a gente vai agora, ao longo de umas 2 semanas, ou 3, acho que 2 semanas, resolver as EDOs de primeira ordem. Então, o primeiro é o que nós vamos falar hoje, é método para EDOs que exibem variáveis separáveis. Depois tem as EDOs lineares, as EDOs que apresentam funções homogêneas, as EDOs exatas, EDOs de Bernoulli, EDOs de Riccati. E depois tem o método de substituição, que não existe assim uma técnica única, Então é como resolver integral, Essas daqui, essas últimas, são um pouquinho mais complicadas, Bom, então a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: é importante ter em mente que qualquer método que você aplica, eles podem restringir soluções ou os domínios das soluções, Então, você, quando vai aplicar o método, você divide por x, divide por y, e isso vai acarretar aí mudança, exclusão de algumas soluções, principalmente quando a solução é trivial, e exclusão de pontos do domínio também, porque você divide por variáveis, multiplica, divide e às vezes você muda aí as soluções. Mas isso vai ficar claro quando a gente for começar a fazer, a resolver mesmo, então eu sempre vou chamar a atenção. Bom, então, uma EDO de variáveis separáveis, uma EDO de primeira ordem, o que acontece, Uma EDO de primeira ordem, vocês sabem que ela tem a seguinte configuração, f de x, y. Bom, quando a EDO é de variáveis separáveis, esse f de x, y ele aparece com funções com variáveis separáveis, Então, uma f de x multiplicada por uma g de y, ou um quociente f de x, g de y, ou g de y, f de x, Então, aqui nesse caso, a gente considera o g de y diferente de zero, f de x diferente de zero. Então, é assim que se apresenta uma EDO de variáveis separáveis. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil, Então, naturalmente é necessário colocar a EDO dessa forma, dy dx igual a f de xy, para decidir se ela possui variáveis separáveis. Então, por exemplo, uma EDO de variáveis separáveis, 2x² y dx igual a x cosseno de y. Então, veja, quando eu passo isso para cá, coloco na forma f de xy, o que vai acontecer? Eu posso separar as variáveis, Então, esse x aqui cancela com esse, E aqui vai ficar, só que faltou 2 aqui, 1 sobre 2x cosseno de y sobre y. Então, o f de x é 1 sobre 2x e o g de y é cosseno de y sobre y, Então, isso aqui é uma EDO aí, de variáveis separáveis. Bom, uma outra aqui, essa daqui, então, aqui eu coloquei na forma f de xy, E aqui só depende de y, então ela é o número 1, vezes essa função que só depende de y. Então, o f de x aqui é o número 1. Essa outra, essa daqui é o f de xy, o f de xy ficou g de y sobre f de x. E aqui eu coloquei todo mundo para o lado de cá, ficou cosseno de x por y quadrado, ficou f de x sobre g de y. Bom, então, esse tipo de EDO aqui, que você consegue colocar em produto ou quociente de funções, de duas funções, onde uma depende só de x e a outra depende só de y, ela é chamada EDO de variáveis separáveis e o método de resolução é o mais simples possível. E vale dizer que quando você aplica outros métodos, em outras EDOs, acaba que quando você aplica o método, ele acaba numa EDO assim, de variáveis separáveis, Então, é a mais simples de todas,
E os outros métodos, no fim, resultam em EDOs de variáveis separáveis. Depois eu vou chamar atenção para isso. Então, vamos ver o método de resolução. A gente vai fazer só para esse tipo aqui, mas é a mesma coisa para o outro. Lembrar que você pode escrever 1 sobre h de y como uma m, né, de y. Tá? Então, tanto faz aqui a forma como ela está representada. Né? Eu escolhi essa daqui, g de x sobre h de y. Né? Então, você vai considerar, é o método agora, tá? Então, você vai considerar o y igual a f de x uma solução dessa IDO. Né? Então, nessas condições, diferenciando ambos os lados, né? Se ela é uma solução, ela tem que satisfazer essa equação. Então, eu derivei, né? Então, dy dx é igual a f' de x, então o dy, né, é igual a f' de x dx, tá bom? Então, você tem aí essa expressão. E aí, a gente vai substituir o y e o dy, né, ou dy dx, como vocês quiserem, nessa IDO, né? Então, f' de x, né, porque é o dy dx, esse aqui é o dy dx, ó, né? dy dx é igual a g de x, h, no lugar do y, né? Aqui eu coloquei f de x. Então, depois eu passei todo mundo para cá, ficou h de f de x, f' de x igual a g de x. Bom, então, na verdade, o que eu fiz aqui foi só substituir em ambos, substituir a solução aqui na EDO. E agora eu vou integrar dos dois lados, né, essa expressão, eu vou integrar dos dois lados em relação a x. Né? Então, ficou h de f de x, f' de x dx, igual a g de x dx mais uma constante k. Só que esse cara aqui, ó, f de x é y, e f' de x dx é o dy, aqui, ó, certo? Então, eu vou substituir novamente, vai chegar desse lado aqui, né? Ficou h de y dy, e aqui g de x dx mais k. Assim, o método consiste em colocar as funções que dependem de y de um lado, multiplicadas por dy, e as funções dependentes de x do outro lado, multiplicadas por dx, e integrá-la, respectivamente, em relação às suas variáveis. Então, eu integro aqui em relação de y, vai dar uma primitiva, h de y, aqui vai dar uma primitiva, g de x mais k. E essa daqui é a solução da IDO. Então, é muito, muito simples, né? A gente tem aí h de y, uma primitiva, bom, isso aqui é o que eu falei, né? H de y, g de x mais k, isso daqui é a solução da IDO. Tá? Bom, então a gente vai ver um exemplo agora. Né? Então, o exemplo 1 parece complicado, mas não é. Então, dy dx é igual a xy mais 3x menos y mais 3, e o quociente, o denominador xy menos 2x mais 4y menos 8. Então, essa ideia aqui eu vou tentar agrupar os termos aqui para colocar como variáveis separáveis. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o x em evidência, ficou y mais 3, né? E aqui vai ficar i menos y mais 3, né? Então, eu coloquei dessa forma, e aí eu coloco o y mais 3 em evidência, vai ficar x menos 1. Então, desse lado, fica y mais 3, x menos 1. E aqui também, né, eu coloco o x em evidência, fica o y menos 2, né? E depois vai ficar mais, vou colocar o 4 em evidência, vai ficar y menos 2, e aí eu coloco o y menos 2 em evidência, ficou x mais 4.
Então, resultou que a gente tem essa expressão y mais 3, x menos 1, y menos 2, x mais 4. Né? Então, g de y vezes f de x. Tá? Então, a gente tem aqui uma função de y e aqui uma função de x. Tá? Esse pedacinho aqui é uma função de x. Né? Bom, então, como é que você vai resolver dos dois lados? Eu passei o y para lá, né? Então, vai ficar y menos 2 por y mais 3, ele passou para cá multiplicando, e aqui x menos 1 por x mais 4 dx. E integro dos dois lados, então ficou essa integral em relação a y, que só depende de y, e essa integral em relação a x, ela só depende de x. Bom, e agora é a resolução de integral. Como é que eu resolvi essa integral? Eu somei e subtraí esse 3 aqui em cima, né? Essa parte aqui é igual a zero, né? Então, deu y mais 3 sobre y mais 3, isso daqui é igual a 1, mas, por que ficou 5? Porque eu peguei esse 3 aqui e somei com esse 2. Então, deu 5, sinalzinho de menos na frente, né? Então, vai ficar y menos 5 ln de y mais 3 mais uma constante k. E agora, em relação a x, eu fiz a mesma coisa. Eu somei em cima o 4 e subtraí, né? Isso daqui é igual a zero. Então, vai ficar x mais 4 menos 5, né? Porque eu peguei esse 4 aqui e somei com esse. Aqui vai ficar 1 e aqui menos 5 sobre x mais 4. Então, vai ficar x menos 5 ln de x mais 4 mais 1k, né? Então, dessa forma, a solução é dada implicitamente por x menos 5 ln de x mais 4 igual a y menos 5 ln do módulo de y mais 3 mais k2, né? Aqui eu tenho esse k2, eu chamei de k menos k1, que é o k daqui da primeira, em relação a y, e o k em relação a x, né? E ainda você pode melhorar essa PDO, essa solução, desculpa. Coloquei x menos y para cá, igual a 5 ln de x mais 4 dividido por y mais 3, né? Porque eu passei aqui, então ficou x menos y igual a 5 ln de x mais 4 menos 5 ln de y mais 3 mais k, né? E esse pedaço aqui vai ser menos 5, desculpa, vai ficar mais 5, né? Ln de x mais 4 dividido por y mais 3, né? Então, é o que está aqui, tá certo? Então, bem simples a resolução, basta você isolar aí as variáveis e integrar de um lado em relação a y, do outro em relação a x, né? Bom, vamos ver agora a solução desse PVI. Então, vou primeiro resolver a EDO e depois a gente discute o PVI. Então, vou resolver primeiro essa EDO aqui. Essa EDO é uma EDO de variáveis separáveis, o f de x é igual a 1 e o g de y é igual a y ao quadrado menos 9, né? Então, ela é também de variáveis separáveis e a gente escreve da seguinte forma, né? Então, você vai ficar 1 sobre y ao quadrado menos 9 dy é igual a dx. Passei o y ao quadrado menos 9 para cá. Então, aí eu vou integrar em relação a y em relação a x, vai ficar essa integral igual a dx. E aí, essa integral aqui, eu vou resolver por variáveis separáveis, né? Então, 1 sobre y quadrado menos 9 é y menos 3, y mais 3. E eu resolvi aqui por frações parciais. Eu
escrevi esse produto como uma soma de frações, né? Então, ela vai ficar, faz a continha, né? Como é que faz isso aqui? Né? Você põe um mínimo múltiplo aqui, e aí o A vai ficar, como ele está dividido por y menos 3, vai ficar multiplicado por y mais 3, o B por y menos 3, e aí você tem esse polinômio aqui, né, em y, né? E aí você iguala ao polinômio constante, tá? Bom, então, como vai ficar? A parte que tem y é zero, porque aqui é 0, y mais 1, né? Então, a parte que tem y é zero, então A mais B é zero, 3A menos 3B, que é a parte constante, é o número 1. E aí, você resolve esse sisteminha bem fácil, você vai encontrar A igual a 1/6 e B igual a menos 1/6, né? Então, como é que vai ficar? A ideal vai ficar 1/6, né? Do A, dy sobre y menos 3, menos dy sobre y mais 3. Esse 1/6 está multiplicando todo mundo, tá? Deixa eu só voltar lá para vocês verem como tá. Então, tá o A sobre y menos 3, eu vou colocar 1/6 aqui, e aqui 1/6. Só que o B é menos 1/6, né? Por isso que ficou com esse sinal de menos. Aí vai ficar 1/6 do ln de y menos 3, menos ln de y mais 3, você faz o quociente, né? Então, essa daqui é a nossa solução. Bom, acontece que a gente não está só a gente não quer só a solução geral, a gente está no PVI. Então, ele está querendo a solução única. A solução geral da EDO é essa, né? Mas ele quer a EDO que passa no ponto y de 0 igual a 4, no ponto 0,4, né? Então, você vai ter que achar quem é, né? Quem é a solução que passa em 0,4. Então, esse aqui é o PVI, né? Então, vamos lá ver como a gente resolveu. 0,4. Então, você vai colocar o x, né? É igual. Sim, eu esqueci de integrar do outro lado, né? Do outro lado da x. Deixa eu só ver aqui, ó. Você tem que integrar desse lado também, né? Então, de um lado deu isso daqui e do outro deu x, né? Tá? Do outro deu x. Então, vai ficar x é igual a essa expressão. Bom, então vamos lá. Então, no 4 não vai ter problema nenhum, porque o ln no 4 aqui é tudo positivo, né? Então, você pode tirar o módulo. Senão, você coloca com módulo mesmo. Tá? Bom, então, como é que eu faço para achar a solução única? No lugar do x, eu vou pôr 0, e no lugar do y, eu vou pôr 4. Então, vai ficar 0, 4 menos 3, então dá 1/6, k é 1/6 de ln de 1/7. Então, o k, né, isso aqui é igual a 0, né, então, eu vou ficar com 0 igual a 1/6 do ln de 1/7 mais k, né? Então, o k é menos 1/6 do ln de 1/7 e eu coloco aqui. Bom, aqui tem uma coisa estranha que apareceu, então x é igual a 1/6 do ln, isso é a solução, menos 1/6 do ln de 1/7. Isso aqui eu não sei o que apareceu aqui, foi erro de digitação, depois eu tiro. Bom, então esses foram os exemplos e a aula é realmente assim, bem simples, essa aula de métodos, né? E ela termina aqui. Os exercícios eu coloquei aqui, dei a solução geral das EDOs abaixo, e eu só queria chamar a atenção que desse lado eu tenho as questões, né? E eu acho que eu coloquei as soluções abaixo.
tem as respostas, tá? Então, depois vocês podem fazer e conferir as respostas aqui. Eu coloquei as questões e as respostas. Bom, sobre o método, é isso que eu tinha para